Pessoal, bom dia a todos. É um prazer novamente estar com vocês, né? A gente está finalizando mais uma semana com a bênção de Deus, com a graça de Deus. Que maravilha, que todo mundo espero que todo mundo esteja bem. Eu assim acho que todo mundo esteja bem. E aí, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso livro 4. Já estamos aí chegando no final do ano. Já estamos aí passando aí meio-ano novembro, em breve estamos meio-ano novembro e em breve também chegaremos aí ao final do ano. E aí vamos fazer as correções, como de costume, como sempre. E depois vamos falar um pouquinho sobre as variações do relevo. Então, quais são as variações do relevo da região sul? Que existem algumas variações importantes que a gente precisa conhecer. E aí tenho em mãos o livro didático, páginas 5 e 7, para que a gente possa responder essas atividades. Observe os 3 climogramas abaixo. Eles mostram as condições climáticas de diferentes localidades da região sul. Inclusive, na aula passada eu mostrei sobre esses climogramas, né? De Curitiba, de Londrina e esse último é de Porto Alegre, beleza? Aí vamos ver o que pede as questões. Vamos lá. Analise os climogramas, compare-os e responda as questões a seguir. Curitiba, embora esteja ao norte de Porto Alegre, apresenta temperaturas mais baixas. Como é possível explicar essa condição? Porque geograficamente, por estar mais ao norte, né, Curitiba deveria ser mais quente, mas de Porto Alegre, ao norte de Porto Alegre. Mas a temperatura de lá é mais fria. Mas por quê? São mais baixas. Sabe por quê? Em virtude da altitude. Curitiba fica bem mais alto do que a região de Porto Alegre, beleza? Então a altitude é o fator que faz com que se explique essa condição. Então geograficamente Porto Alegre é para ser mais frio, mas devido à questão do relevo da altitude, Curitiba acaba sendo uma cidade mais fria e apresenta temperaturas mais baixas. Letra B. Qual das cidades tem maior e qual tem menor variação no volume de chuvas ao longo do ano? Então, Londrina maior, Porto Alegre menor. Vamos conferir? Londrina, tá aqui Londrina, né? Chove mais. Olha a quantidade de chuva aqui, ó. Chega a beirar aqui quase 200 milímetros, principalmente em janeiro, né, e dezembro. As demais não chega nem a 150 e essa aqui muito menos. Essa não chega nem a 100, tá certo? Então, em primeiro lugar, Curitiba tem mais variação de chuvas e a que apresenta menor variação de chuvas é a cidade de Porto Alegre, como está aqui. A cidade de Porto Alegre apresenta menor variação anual nos índices pluviométricos que as demais, certo? Quais fatores influenciam essa característica? Aqui, olha, a proximidade do Oceano Atlântico, que fornece umidade constante, beleza? Então, é esse fator aí, por estar mais próximo do Oceano Atlântico. E aí, pessoal, outra questão, né? Que foi da página 7. Pesquise o significado dos termos arenização e desertificação. E escreva o que diferencia os dois processos. Aí eu vou pegar aqui o lápis para ir grifando aqui para vocês, a caneta para ir grifando. Olha, a arenização, né, resulta em paisagens tomadas por areia, semelhantes a um deserto, beleza? A diferença é que não ocorre a condição climática. O clima deserto não existe no processo de arenização, beleza? Então, o termo arenização é usado para ilustrar o avanço de áreas com areia denominadas areais e não o clima semiárido ausente na região, beleza? Então, a grande diferença é essa. O deserto, ele é desértico. Por ser desértico, tem um clima desértico. A arenização não, ela não tem um clima semiárido, ela não tem um clima desértico, não tem nada a ver. É um processo que ocorre devido à quantidade de areias que vai surgindo pelo processo de erosão nesse local, ok? Então tá respondido aí
as questões que foram para casa. Vamos dar continuidade com o assunto de hoje. Eu vou botar minha imagem aqui e depois eu tiro para a gente ler primeiro essa primeira parte aqui que vocês estão aqui, ó, variações do relevo. Pessoal, um aspecto distinto na geologia da região sul é o relevo, que é marcado pela presença de planaltos, serras e chapadas, e também por depressões. Já no litoral, uma planície relativamente estreita, que no próximo slide vocês vão ver aí o mapa mostrando isso. Como você pode observar, no mapa ao lado, que vai ser mostrado, em toda a região prevalecem no subsolo rochas sedimentares, exceto por 2 unidades do relevo, os planaltos e serras, que há o predomínio de rochas cristalinas, seja magmáticas ou metamórficas. Então, no geral, predominam sedimentares, mas também teremos, né, em alguns planaltos e serras, as rochas cristalinas, compostas por rochas magmáticas e rochas metamórficas. Continuando, agrupados no mapa como planaltos e serras, né, e abrangendo Paraná e Santa Catarina, há formações popularmente conhecidas como Serra do Mar, primeiro e segundo planaltos. De modo geral, porém, os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná são comumente chamados de modo mais simples, planalto meridional. Então, em vez de chamar primeiro e segundo planalto, a gente pode aglobar esses dois planaltos chamado de planalto meridional. A depressão, aí tem um pouco falando sobre depressão, né? As chapadas são delimitadas por escarpas e muros, popularmente conhecidos como Serra Geral. Esta serpenteia a região pelos 3 estados, conformando belas paisagens por um lado e estradas de difícil construção e circulação por outro. E aí vem o mapa. Esse mapa é importante, pessoal. Vejam só. Aqui no livro de vocês vai estar até melhor para vocês acompanharem. Tem uns pontinhos aí, tá certo? Esses pontinhos representam rochas sedimentares. Então veja que aqui, ó, eu não estou com laser, é rocha sedimentar. Aqui também, aqui também, aqui também, olha. Olha, praticamente tudo isso aqui são rochas sedimentares. A exceção, tá certo? É aqui no ponto 3, que são rochas cristalinas, tá bom? E aqui nesse litoral também, que são rochas cristalinas, que saem alguns planaltos. Mas no demais, a maior parte são rochas sedimentares, como a gente tinha feito na leitura. E aqui está pelas cores, né? Essa cor roxa são os planaltos, essa cor laranja são as depressões, e só uma pequena faixa aí do litoral, né, do Rio Grande do Sul, é que nós temos aí a planície, né, chamada de planície aí da Lagoa dos Patos em Mirim, beleza? Aqui é uma imagem, né, mostrando a serra. Olha que imagem belíssima, né? Que imagem belíssima aí. Você pode ver aí o pessoal descendo aqui. Deve ser uma serra bem elevada mesmo, né? Serra do Corvo Branco. A primeira a conectar a Serra Catarinense ao litoral do estado. Então, você vai descendo aí, 2 ciclistas, e admirando que paisagem belíssima, né? Muito bela. Continuando, pessoal, as rochas sedimentares deram origem à formação de importantes recursos naturais. Em especial, destaca o carvão mineral. Então, nas rochas sedimentares, a gente consegue encontrar o carvão mineral, que a gente já falou que tem uma importância muito grande para essa região, né? Principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Olha aqui, o carvão mineral é considerado um combustível fóssil e teve grande importância histórica, pois foi uma das bases para o desenvolvimento das primeiras indústrias da Revolução Industrial. Então foi lá que surgiu aí a Revolução Industrial com o carvão mineral. Ele é de extrema importância esse recurso para que houvesse, né, a primeira Revolução Industrial, iniciada no continente europeu no século ainda 18, e no Brasil esse carvão é utilizado principalmente para abastecer as usinas termoelétricas, no caso do Rio Grande do Sul, e as indústrias siderúrgicas, no caso de Santa Catarina. Por ser de baixa qualidade, o carvão não gera tanto calor quanto necessário, esse carvão brasileiro, de forma que é preciso complementar o material com carvão importado. Então veja só, nós temos uma abundância em carvão mineral, só que esse carvão mineral não é o tipo, o melhor tipo de carvão que existe no planeta. Ele é um carvão de baixa qualidade. Então ainda é necessário que se importe um carvão aí de melhor qualidade para somar-se a esse, para que ele dê o aquecimento necessário aí para as siderúrgicas
e para as termoelétricas, tá bom? Então, termoelétricas no Rio Grande do Sul e indústrias siderúrgicas em Santa Catarina. Olha aí, pessoal. A formação do carvão mineral ocorre quando a matéria orgânica de origem vegetal é sobreposta por camadas de rochas durante milhões de anos. Essa matéria orgânica transforma-se em razão da grande pressão. É como se fosse a formação também do petróleo. É de origem orgânica, tá certo? Além dos recursos naturais minerais, em certas localidades, a geologia da região deu origem a formações impressionantes, como é o caso do Parque Estadual de Vila Velha, no município de Ponta Grossa, no Paraná, que é um parque aí que, né, com formações impressionantes naturais. Desculpa aí, pessoal. As rochas do parque são antigas, formadas há mais de 300 milhões de anos. Aí atrai muita gente, muitos turistas que querem ver essas formações, né, geológicas aí que ocorreram há milhões de anos atrás, antes da separação dos continentes. Então vejam só, são rochas que surgiram aí antes da formação do continente, quando existia apenas um continente chamado Pangeia. Já estou sobre isso, já viram sobre isso. No entanto, o modelamento das esculturas formadas pela erosão, primeiramente glacial, depois pluvial e eólica, glacial, geleiras, quando existiam nesse único continente, e depois, não existe mais geleiras por aqui no Brasil, a pluvial das chuvas e a eólica dos ventos, né, erosão. É mais recente, né, com início de formação estimada em menos de 2 milhões de anos. E aí, esse parque é um atrativo muito bacana aí para as pessoas que queiram visitar e conhecer esse tipo de esculturas formadas, né, pela erosão de forma natural. Aí tá a imagem, pessoal. Olha que imagem, né? Deixa eu botar aqui. Trilha turística prossegue em meio às formações rochosas de arenito no Parque Estadual de Vila Velha. Isso é uma imagem de 2017. Olha aqui as rochas que foram formadas aí. Parece que foi esculpida à mão, né? Foi esculpida à mão aí, mas foi a ação, né, inicial das geleiras e depois dos ventos das chuvas. E aqui nós temos o poço conhecido como Buraco do Padre. Atrai turistas perto do Parque Estadual de Vila Velha. Aqui também você vê, você consegue ver aí os cortes, né? Aí feito pela água e pelos ventos. E aqui é uma cachoeira bem bacana aí nesse local. E aí, pessoal, a gente finaliza livro didático, página 8, ok? Então, livro didático, página 8, livro de atividades, página 5. Então, são duas atividades aí para vocês realizarem. O prazo até dia 8, ou seja, até domingo. Não esqueçam de entregar dentro do prazo, é de extrema importância essa entrega dentro do prazo. E aí, máximo até as 12 horas para entrega. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Vocês têm aí um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus assim nos permitir, tá bom? Tchau, tchau.